Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. Hoje é quinta-feira, minuto de bênção com a palavra. E a palavra de Deus está no evangelista São Marcos, capítulo 6, do verso 7 até o 13. 7. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre o espírito imundo. 8. Ordenou-lhes que não levasse coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. 9. Como calçado unicamente sandálias, e que não se revestisse de 2 túnicas. 10. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. 11. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacode o pó dos vossos pés em testemunha contra ele. 12. Eles partiram e pregaram a penitência. 13. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, é interessante, na minha Bíblia da Ave Maria está assim: missão dos apóstolos, ou seja, nós sabemos que os apóstolos saíram no meio dos discípulos. Muitas pessoas seguiam Jesus, daquela época eram numerosas pessoas, e aqueles que seguiam Jesus era chamado de discípulos, pessoas que seguiam a Jesus, muita gente. Mas dentre desses aí, Jesus escolheu 12, e ele chamou de apóstolos. Aleluia! Dentro dos discípulos, ele chamou 12 e chamou de apóstolos. Amém, irmão? É interessante. Aqui Jesus deu a missão a esses 12 apóstolos, saindo do meio do povo. E hoje, se nós pegarmos esse versículo 7, que fala para nós hoje aqui, né? Que ele enviou eles 2 a 2. Por que 2 a 2? Para que um dá força para o outro. Meu irmão, minha irmã, você que é chamado, escolhido, você que é batizado, você que é cristão, tem chamado dentro da sua igreja. Oh, aleluia! Anunciai a boa nova do Senhor. Mas é interessante que Jesus, ele dá uma ordem para aqueles discípulos. Ele prepara aqueles discípulos, ou seja, aqueles apóstolos. Jesus preparou aqueles apóstolos para enviá-lo. E todos os batizados, todo aquele que é chamado, para levar a boa nova. Então você que é batizado, nós somos batizados, nós temos uma missão. Lembra você está lembrado, né, meu irmão, minha irmã? Quando Jesus, quando ele ia subir para o céu, ele deu a ordem aos seus discípulos, deu uma missão para os seus discípulos. Ide, pregai a boa nova, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus enviou, deu a ordem aos seus discípulos, uma missão. E hoje ele fala para mim, para você que é batizado. Vamos pensar que é somente para os padres, somente para os bispos, somente para aqueles que são consagrados, que Jesus está falando. Não, é para todos nós, batizados, todos nós chamados para levar a boa nova. Mas é necessário que nós também
nos preparemos, como Jesus preparou aqueles 12 para ir em missão. E hoje nós temos a igreja, que é a nossa casa, que nos orienta numa formação bíblica, num curso. Durante as missas, durante a missa, você aprende muito sobre a palavra do Senhor. Numa celebração, num minuto de bênção como esse, num momento de oração na sua comunidade, na sua casa, você está se preparando para levar a boa nova. Jesus deu uma missão a esses. E hoje ele está para mim e para você hoje. Esses enviados de 2 em 2, esses apóstolos, eles se prepararam. Eles acreditaram em Jesus. Eles abriram seus corações para o Senhor. E o Senhor enviou a eles. Porque Jesus conhecia a cada um deles. E o que foi que ele falou para os seus discípulos? Vão de 2 em 2. Pregue a palavra do Senhor. Pregue a boa nova. Jesus quis precisar dos apóstolos para ir a outros lugares. Eles foram. E hoje Jesus quer precisar de você, meu amado e minha amada. Você que é batizado. Você é chamado para pregar a boa notícia do Senhor. Você é chamado a ser um apóstolo do Senhor nos tempos de hoje. Meu irmão, sinta-se alegre. Você é a pessoa escolhida do Senhor para anunciar a boa notícia. Aquelas pessoas que estão sem força. Assim como diz na palavra também, do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do verso 35. Olha só que legal, aqui Jesus, como nós hoje temos que fazer como ele. Olha que fala aqui, do verso 35, no Mateus 9. A origem, fala assim, é o título, a origem da missão, aleluia. Sobre dando continuidade a este evangelho de hoje que estamos vendo. Olha, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando cidades e sinagogas, pregando a boa nova do reino. Aleluia. Jesus ia, e hoje ele tem essa missão para mim e para você hoje. Por que fazia isso? Porque Jesus se compadecia daquele povo que estava como sem pastor, estava cansado, abatido. E hoje eu e você, meu amado e minha amada, é chamado a fazer como Jesus. Assim como ele fez, ele envia você, envia eu hoje, para dar continuidade a esse projeto, a essa missão. Sinta-se alegre, sinta-se importante, meu amado, minha amada. Você é escolhido, escolhida do Senhor a dedo, glória a Deus. E ele fala para cada um de nós, olha, vai, mas não se preocupe com você vai. Leve poucas coisas, não leva muitas coisas, não leva nada, não leva no caminho, para o caminho, nada, nem pão, nem mochila, nem dinheiro, nem calçado. Vai simples. Ele fala para você hoje, quando você entrar numa casa, saudar essa casa, oh aleluia, ficar lá até se for embora. Mas se você também for numa casa ou for numa cidade e não for bem recebido, sai dali e bate o pó dos seus pés em testemunha aquela casa. Mas, meu irmão e minha irmã, no versículo 12 aqui e 13, olha que ele fala para nós aqui, ó. Eles partiram, os discípulos foram, ouviram
o que o mestre, o que Jesus falou a ele, foram de dois em dois para a sua missão. E lá eles foram e pregaram a penitência. E hoje é eu e você que somos chamados a ser hoje esses apóstolos do Senhor que saem de dois em dois para pregar a boa nova. Seja na palavra, seja no seu dia a dia. Meu irmão, há muitas pessoas abatidas, há muitas pessoas cansadas, há pessoas desanimadas, há muitas pessoas sem esperança no seu dia a dia, na sua vida. Há pessoas tristes, há pessoas enfermos, há pessoas doentes, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, até mesmo fisicamente. Mas Jesus, Ele deu-lhe o poder aos seus para expulsarem, como fala aqui no versículo 7. Jesus, Ele deu-lhe o poder sobre o espírito imundo. Se você é uma pessoa e um servo fiel, Jesus vai dar esse poder para você. Quando você orar com o coração, se entregar ao Senhor de coração, Ele vai usar os seus lábios, as suas mãos, o seu coração. Você vai ser um instrumento eficaz na mão dEle. Através de você vai acontecer muitas curas, muitas libertações, muitas restaurações na vida das pessoas. Quando você se deixa ser guiado e tomado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai usar você, usar as suas bocas, as suas mãos, o seu coração. Aleluia! E eles foram e partiram e pregaram a boa nova. E aconteceu, numerosos espíritos imundos foram embora. Por quê? Porque pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, o espírito imundo ia embora. E fala que os discípulos ungiam com óleos muitos enfermos e o curava em nome de Jesus. Você hoje, eu hoje somos chamados. Sinta-se alegre, sinta-se importante, porque você, no seu chamado dentro da igreja, da sua casa, você é cristão, em especial todos os católicos, apostólicos, romanos, você é escolhido a dedo, todos batizados. Paz e bem, fica com Deus.